E aqui no Pauta Goiás a gente tem sempre acompanhado as movimentações da pré-campanha, não só em Goiânia, como nos municípios, os principais municípios aqui do estado. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho da pré-campanha em Anápolis, porque o Fred traz novidades aí da articulação entre PMDB e DEM. O que aconteceu nos últimos dias, Fred? Pois é, Ana, os pré-candidatos, né, dos dois partidos, PMDB e DEM, estiveram em Brasília na última semana, na última quarta-feira, para se reunir tanto com o senador Ronaldo Caiado, que é o presidente do DEM, em Goiás, também com o deputado federal Daniel Vilela. O DEM, Ana, está tentando atrair o PMDB para vice de Pedro Canedo. O nome mais indicado para essa vice é o vereador Eli Rosa, que hoje se considera pré-candidato do partido. Essa articulação cresceu ainda mais porque existe agora o interesse de que o DEM, de fato, defina logo essa chapa e construa logo essa candidatura, porque a disputa em Anápolis tende a ser acirrada, porque você tem o PT lá, com o prefeito João Gomes disputando a reeleição, e você tem o deputado estadual Carlos Antônio pelo PSDB, com o apoio do governador ou com o apoio de lideranças do governo. Mas partiu de quem essa iniciativa de montar essa chapa DEM-PMDB? Olha, o que eu apurei partiu do senador Ronaldo Caiado. O interessante é que tanto Eli Rosa quanto Pedro Canedo foram juntos para Brasília, não se encontraram lá. Eles saíram de Anápolis no mesmo carro e foram se encontrar primeiro com Daniel Vilela e depois de Daniel Vilela depois de irem ao gabinete de Daniel Vilela, foram ao gabinete de Ronaldo Caiado. Eu procurei a assessoria de imprensa, procurei o deputado Daniel Vilela, e a resposta por meio da assessoria de imprensa é de que tanto o PMDB pode ir com Eli Rosa, como pode apoiar Pedro Canedo, e não descartou, inclusive, um apoio a João Gomes, do PT. Mas então tá. Apesar de parecia definido, mas então não tá, porque você ainda nem descartou esse apoio a João Gomes? A minha avaliação é que existe o interesse dos pré-candidatos em que isso constitua essa chapa. Daniel, segundo o que me informaram, deixou na mão do Eli Rosa, decidir se quer ser candidato do PMDB ou se quer ser vice de Pedro Canedo. E os dois partidos estavam compondo um blocão, com outros partidos. O blocão que virou bloquinho. Reduziu quase 50% o tamanho do grupo. Saiu o PTB com o pré-candidato Roberto Naves e o PROS, que decidiu apoiar a candidatura do PTBista. Hoje o grupo é formado pelo PMDB, DEM, PSC e PSC. Há um tempo atrás nós trouxemos aqui, com exclusividade até, das insatisfações que estavam ocorrendo dentro do bloco, principalmente com a movimentação do DEM, que estava disposto de qualquer jeito, a lançar de ter o Pedro Canedo como cabeça de chapa. Isso incomodou principalmente lideranças do PMDB e do PSC, porque a forma de você afunilar então de uma pré-candidatura que o DEM defendia eram pesquisas quantitativas e qualitativas. E tanto lideranças do PSC quanto do PMDB revelaram que existia uma conversa com o Ronaldo Caiado de que o nome de Pedro Canedo foi colocado nesse grupo para ocupar espaço e que lá na frente seria retirado para que o PMDB fosse a cabeça de chapa. Pois é, curioso agora essa mudança, porque o PMDB, relativamente, ele é maior do que o DEM, e a expectativa era de que o Pedro Canedo fosse retirado e agora muda tudo. Só para ter uma ideia, uma das lideranças que eu conversei do PMDB chegou a falar assim que o Pedro Canedo gostou tanto que pegou pilha e agora ninguém retira ele da disputa, desse processo, dessa fase da disputa. E isso teria incomodado. Agora parece que eles voltaram a dialogar e, inclusive, de forma vertical, talvez se resolva a chapa majoritária desse blocão. E para o João Gomes, que é o atual prefeito de Anápolis, candidato à reeleição pelo PT, qual que é o reflexo disso, dessa composição PMDB-DEM para a candidatura dele?
Já que havia conversas com ele, né? Que há ainda conversas com ele. De fato, como a gente falou agora há pouco, o Daniel sinalizou com a possibilidade de apoiar, do PMDB lá em Anápolis, apoiar João Gomes. Agora, para o João Gomes é ruim porque você atrai um partido que tem tempo de televisão considerável, que tem uma estrutura e um projeto para 2018 e que hoje conta com a presidência da República. O PT perdeu essa presidência da República, né, o afastamento da presidente Dilma. E o PMDB ganhou força nesse processo. Tá certo. Então as coisas estão começando a esquentar lá e começando uma nova a tomar uma forma, né, lá em Anápolis. Tudo indica que deve ser essa a forma a ser adotada, mas pela postura do Daniel Vilela, difícil dizer, né? Parece estar em cima do muro. Ele, né? Já o Eli parece estar definido em querer ser vice. O Eli já sabe muito bem o que ele quer ser vice do Pedro Canedo e tem o apoio do Caiado para isso. Agora o que o Daniel, né, a atitude dele, por enquanto, é essa de deixar as coisas andarem por si. Por si, isso mesmo. Tá certo. E as novidades sobre as eleições de Anápolis, essa pré-campanha, esse momento pré-eleitoral, você acompanha aqui com a gente no Pauta Goiás.